Irmãos, nessa semana e possivelmente na próxima, não, com certeza na próxima, mas talvez nas próximas duas também, nós vamos estar meditando ainda dentro do assunto família, que a gente se propôs a meditar aqui numa série de pregações. Mas especialmente nós vamos estar fazendo isso, tendo por base um grande servo de Deus, que foi Abraão. Nós vamos fazer a nossa leitura, acompanhando o transcorrer da história narrada a respeito dele, vendo alguns aspectos. Alguns deles nós não temos muita informação, né? Mas nós vamos procurar ver o que a Bíblia revela a respeito desses aspectos da vida familiar. Então, o objetivo nosso aqui é ver o relacionamento familiar de Abraão, né, entre erros e acertos que ele teve. Então, nós vamos ver Abraão como filho, como irmão, como esposo e também como pai. São 4 aspectos na vida dele e tentar tirar o máximo de proveito dessa meditação a respeito da vida dele. Situando e fazendo uma conexão com as pregações anteriores, nós vimos a queda, a origem do pecado, as consequências naquela primeira família. Nós vimos a situação que se encontrava aquele mundo tão corrompido, tão pervertido, e mesmo assim havia ali uma família, a família de Noé, que foi temente a Deus. Noé especialmente foi temente a Deus, e Deus abençoou aquela família por conta da fidelidade daquele homem. E agora, passado o dilúvio, a reconstrução, vamos dizer assim, do planeta foi desenvolvida por algum tempo. Nós vemos que Abraão surgiu na história. Fazendo as contas, nós vamos ver que ele nasceu aproximadamente 290 anos depois do dilúvio. Curiosamente, a Bíblia relata que Noé viveu 350 anos depois. Então, no tempo em que Abraão nasceu, Noé ainda era vivo. Isso se nós temos a linhagem de Abraão completa, me parece que seja. Então, nós contamos ali 290 anos aproximadamente após o dilúvio, tendo o seu nascimento. Nós vamos fazer uso do livro de Gênesis, especialmente, lógico, onde narra a história de Abraão, a partir do capítulo 11, onde ele ainda é chamado de Abrão. Foi antes de Deus ter mudado o nome dele. Vamos lá ao capítulo 11. Nós lemos aqui Gênesis 11, vamos ler do versículo 10 até 26. Estas são as gerações de Sem, ou num melhor hebraico, Shem. Essa é a sonoridade correta. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá.
e viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber. Marquem esse nome aí. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Este foi chamado Peleg, aqui no capítulo anterior, capítulo 10, narra que Peleg recebeu esse nome porque foi quando a terra foi dividida. Então, muitos entendem que foi nessa época onde houve a separação dos continentes, né? Esse seria o entendimento, se bem que não fica cravado isso, é uma teoria. Bem provável, diga-se de passagem. Mas vamos lá, versículo 17. Então, viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, gerou filhos e filhas, e viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Notem que aqui nessa genealogia vai sendo descrito somente um dos filhos, provavelmente o primogênito, mas depois gerou outros filhos, porque a terra foi sendo povoada nesse período. Versículo 26, então, nós lemos: e viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Vamos até o 30 e... Não, tá bom aqui. Depois a gente lê o resto aqui. Bom, então nós vemos que ele, Abraão, ou Abraão, aqui, é filho de Terá, dessa linhagem de Sem, então, semita, né? Os judeus são semitas, são de origem de Sem, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã ou Jafé. O filho mais velho, essa é a linhagem de Abraão e, portanto, dos judeus. E também eles passam por Éber. Na genealogia, Éber é destacado, fala que Sem é o pai de todos os filhos de Éber. Porque é de Éber que vem, segundo a própria tradição judaica, o nome hebreu. Tá? Então, por que eles eram chamados hebreus? São linhagens que vêm de Éber. E isso se aplicou mais especificamente na linhagem de Abraão. Abraão era um descendente de Éber, portanto um hebreu. Era um semita da linhagem de Sem. Mas nós vemos que ele nasceu lá em Ur, na Caldeia. Essa cidade de Ur, ela fica justamente naquela região da Mesopotâmia. A gente tem estudado bastante sobre o exílio, quando Israel, bem mais tarde, é levado cativo lá para a Babilônia. E lá nós nos deparamos justamente com isso, né? Aquelas cidades onde Daniel esteve, então toda a história de Neemias, Esdras, falam muito, Esther, falam muito do tempo que eles viveram lá, naquela região. Então nós encontramos aquelas cidades, a própria Babilônia, a Suzã, Nínive,
São cidades ali daquela região, que foi onde a civilização da época se desenvolveu bastante. Bom, tudo isso aqui é para nós termos uma noção do cenário onde Abrão foi criado. Ele foi criado nessa grande cidade de Ur dos Caldeus. Ali havia várias grandes cidades naquela região, porque era o centro de desenvolvimento da sociedade, o principal centro de desenvolvimento daquela época. Mas nós lemos, irmãos, no versículo 31 aqui mesmo, que num dado momento, Terá resolveu se mudar de lá. Diz o versículo 31, e tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho. Ló era filho, como nós lemos antes, do Harã, que havia morrido, e a Sarai, sua nora, portanto, Abrão já era casado aqui, Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Há uma coincidência aqui de nomes entre a terra para onde eles foram, né, o nome dela, com o nome daquele irmão mais novo de Abrão, que morreu. Então, o Harã morreu ainda em Ur. Ele não chegou a ir para a terra de Harã. A Bíblia não explica por que o Terá resolveu se mudar. Só fala que ele tomou Abraão com a sua esposa, com a Sarai, e também o sobrinho, na verdade, para Terá, o neto, Ló, e foi com eles para Harã. Existem algumas teorias a respeito deles, que, na tentativa de explicar essa mudança, existia uma história que Terá era um homem idólatra. A Bíblia não afirma isso. Nós iríamos talvez além do que a Bíblia afirma. Por outro lado, existe uma outra história de que o próprio Abrão até aí era um homem idólatra. Então muitos ficam procurando encontrar em que momento Abrão teria se convertido. A Bíblia não narra isso. O que nós podemos concluir, sim, é que toda essa região da Caldeia, aquelas grandes cidades, pela influência babilônica, ela se tornou uma região bem idolátrica. As escavações em tempos mais presentes, elas demonstram isso nas ruínas que são encontradas das cidades, nos escritos. Aqueles povos se deram à adoração de outros deuses, bem dentro daquilo que Paulo fala em Romanos, mesmo saindo daquele tempo. Todos provenientes de um homem justo, Noé. Os filhos de Sem, Cão e Jafé, eles foram se corrompendo, se pervertendo. Nós passamos no meio desse tempo, aqui do dilúvio até Abrão, não podemos esquecer disso. Nós passamos por aquele momento em que Deus separou pelas línguas, né? Lá em Babel. Um descendente de Cão liderou um movimento na construção da Torre de Babel. E ali se estabeleceu Babel, que mais tarde se tornou a própria cidade de Babilônia. Era o centro cultural, religioso daquela região da Caldeia. Mesmo eles tendo sido dispersados daquele movimento,
liderado pelo Nimrod, pela divisão das línguas. Deus obstruiu aquele projeto deles. Ainda assim, aquela região, com o tempo, no meio desses 200 e tantos anos aqui, né? Não é preciso o tempo em que ocorreu a divisão das línguas, né? Babel, após o dilúvio, mas isso aconteceu ali naquele meio tempo e ainda assim eles desenvolveram uma cultura idolátrica. Provavelmente, de fato, Ur seria uma cidade bem influenciada por isso. Se nós considerarmos que talvez Terá fosse um homem resistente à idolatria, talvez essa tenha sido a motivação deles se mudarem para um outro lugar, por ver que ali não era mais um bom lugar para se viver. Talvez a idolatria, a pecaminosidade ali naquela grande cidade fosse perturbadora para eles. Mas aqui o que interessa para nós mesmos, irmãos, é observar que Abrão acompanhou seu pai. A expressão bíblica diz que Terá tomou, ele pegou Abrão e levou. Mas espera aí, nós vemos Abrão aqui já um homem casado, certo? Ele tinha seu próprio lar, e seguindo a Bíblia, o que nós vemos é que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Nós não vemos que isso tenha sido propriamente quebrado, esse conceito, mas Abrão, por algum motivo, teria resolvido ou aceito acompanhar seu pai para essa nova terra. Talvez porque aquelas coisas em Ur, naquela região, também estivessem incomodando o próprio Abrão. Naor não foi. O que nós podemos observar com certeza aqui é que Abrão era mais apegado ao pai, à família, do que o próprio Naor, o que transparece dessa situação. Por que Terá não levou o Naor? Naor talvez não se importou de seguir, mas Abrão sim. Nós não sabemos se nesse tempo ainda o Terá tinha esposa. A Bíblia não menciona o nome da esposa dele, da mãe de Abrão, nem se ela era ainda viva nesse tempo, mas o que nós encontramos é que Abrão acompanhou o seu pai nessa mudança. Ló também foi com eles. Nós vamos ver um pouco mais sobre o próprio Ló mais tarde. Então, a única coisa que nós podemos realmente verificar aqui, irmãos, é esse apego do Abrão ao seu pai. E ele só deixou Terá mais tarde, debaixo de uma circunstância muito peculiar, muito específica. Ele ficou vários anos com ele, vivendo com ele lá em Harã. Mas nós lemos no capítulo 12, aliás, vamos ler aqui o versículo 31 ainda, do 11, vamos ler, 11, 31, 32. Diz: E tomou Terá Abrão seu filho Eló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Harã. Aí o capítulo 12 começa com: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui nós vemos o motivo da separação de Abrão e Terá. Foi o único momento em que ele, então, resolveu deixar seu pai.
por uma ordem divina. Ele não abandonou seu pai por qualquer motivo, e até pelo texto bíblico nós podemos entender que não era mais só o Terá, mas, embora não seja descrito o nome, outros filhos, né, ele teve. Aliás, a princípio fala de que Terá teve, parece futuro, Terá teve os 3 filhos, o Abrão, o Naor e o Harã, mas nós podemos observar que possivelmente ele teve outros filhos também, ainda lá em Ur. A própria Sara é meio-irmã de Abrão. Nós vamos ver melhor isso mais para frente, quando a gente falar da Sara. A Sara era meio-irmã, ou seja, filha do mesmo pai, filha de Terá, mas de outra mãe. E quando eles foram para Harã, nós vemos que quando Deus disse para Abraão deixar a casa do seu pai, ele cita também: sai da tua terra, da tua parentela. Então, nos faz entender que havia outros parentes ali em Harã. Então, a família deve ter aumentado. Tinha outros para cuidarem de Terá na sua velhice. Não devemos concluir, às vezes é meio enganoso, eu mesmo tive que parar aqui para fazer conta direitinho, dar uma pesquisada, porque o capítulo 11 termina dizendo que o Terá viveu 205 anos e morreu. E o capítulo 12 começa dizendo que então o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra. Como está na sequência aqui, dá a entender o quê? Que depois que Terá morreu, é que Abraão foi chamado por Deus para sair. Mas não é. Se você fizer a conta, nós não sabemos exatamente os anos, mas fala que o Noé o Terá tinha 70 anos e teve Abrão, Naor e Harã. Não fala em que idade ele teve o primeiro, se 70 anos seria quando nasceu o primeiro ou quando nasceu o último deles. Mas vamos supor que Abrão tenha nascido o mais tarde possível, quando o Terá já tinha 70 anos. Se Terá morreu com 205 anos, e só então o Abrão teria saído de lá, o Abrão já teria 135 anos. Dos 70 até 205, certo? Entenderam a conta? Mas fica claro depois pela narrativa de Abraão de que ele saiu bem antes disso, tá? Então, de fato, o Abraão foi levado por Deus a deixar seu pai lá vivo ainda. A narrativa aqui não é sequencial, ela está falando simplesmente que o Terá viveu até 205 anos. Mas antes que ele morresse, Deus chamou Abraão para deixar sua parentela. E foi por ordem de Deus somente que ele fez isso. A única coisa que nós podemos destacar aqui, irmãos, é justamente esse apego. Abraão realmente foi um companheiro do seu pai nessa viagem, nessa mudança. E isso, para nós, é um bom exemplo. Nós temos o cuidado com os nossos pais, o apego familiar, que ele não se perca. Não que necessariamente nós vamos ter que viver próximos sempre a eles, mas, à medida do possível, isso é saudável. Cada um tem a sua vida, mas o fato de nós estarmos próximos é saudável.
Mas tem momentos que Deus chama a gente para outras paradas, para outras paragens. Se isso acontecer, tenha convicção de que é realmente por uma vontade de Deus. Mas nós devemos buscar manter a proximidade familiar, irmãos. Isso é saudável a nossa vida. Se por um lado a Bíblia não fala nada do relacionamento entre eles, o que fica notório é que existia um relacionamento de fidelidade entre pai e filho, que deixaram um lugar, foram morar juntos, construir, vencer desafios novos, trabalhar ali em Harã, e seja lá o que levou eles para lá, existia uma afinidade de propósitos entre eles, para eles irem juntos. Até o momento em que Deus mostrou para Abrão uma outra situação, uma chamada específica a ele. Então, Terá morreu aqui, como eu disse, pouco nós temos a ver com relação a Abrão como filho, mas eu creio que essa visão já seja bastante proveitosa. Agora nós vamos ver mais, na sequência aqui, o papel de Abrão como irmão. Ele teve, como nós já vimos, 2 irmãos, Naor e Harã, que foi o pai de Ló, e que morreu cedo. Versículos 27 e 28 do capítulo 11. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, Naor e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Vimos que Ló, sendo sobrinho de Abrão, acompanhou eles também nessa viagem. Vimos que o Abrão gostava tanto dos seus irmãos que casou com uma irmã, mesmo sendo meio irmã. É um outro aspecto talvez a nós considerarmos, irmãos. Aquela sociedade de Ur talvez estivesse tão corrompida, alguém poderia pensar, mas num grande centro, Ur é tido como tendo sido uma grande cidade daquela região. Quer dizer, tanta gente que tinha lá, por que Abraão foi casar logo com uma meia-irmã? Bom, primeiro que naquele tempo, isso era mais comum. E um outro aspecto que nós podemos considerar é o fato de que talvez Abrão tenha buscado alguém que fosse da mesma linha de pensamento, que era dentro dos mesmos princípios. Eu, sinceramente, acredito que, se não Terá, pelo menos Abrão, já era um homem temente a Deus nesse tempo. E talvez essa família vinda de Éber, eles tenham sido uma linhagem que tenha buscado ser mais temente a Deus do que a grande maioria ao seu redor. Aquela população caldaica, ou caldeia, da região da Caldeia, Mesopotâmia, estava rapidamente se corrompendo. Então talvez isso explique, em parte, por que Abrão resolveu casar com Sara, sem contar o fato de que ela era bonitona, né? Mas ele viu virtudes em Sara que fizeram com que ele optasse por casar com uma parente, uma meia-irmã. O sobrinho Ló é interessante, irmãos. É mais com relação a Ló que nós vamos poder ver esse relacionamento fraterno do Abrão.
E nesses aspectos, de fato, nós só podemos ver bons exemplos. Como eu disse no começo, nós vamos tentar observar aqui erros e acertos de Abrão no seu relacionamento familiar. E, bom, Abrão teve Naor, seu irmão, mas Naor ficou lá em Ur. Talvez não tenha se incomodado com a situação, se essa é de fato a motivação da saída de Terá e Abrão de Ur. Mas de qualquer maneira, Naor não se incomodou, ficou para lá e não teve mais, não é descrito aqui mais nenhum contato, convívio entre eles. Mas Ló não quis ficar lá em Ur. Ele quis acompanhar. Talvez ele fosse bem jovem ainda, provavelmente, filho do irmão mais novo, falecido, né, o irmão de Abrão. E a princípio ele acompanhou, podemos pensar, ele acompanhou Terá porque, sendo ele o neto, Terá adotou o neto ali, na falta do filho. Nós não sabemos em que circunstâncias o Harã morreu. Há conjecturas de que talvez até algum fato ocorrido ali, ele tendo morrido, tenha sido um fator motivador para a mudança deles dali. Mas tudo isso é conjectura porque a Bíblia não afirma. Mas o fato é que o Ló acompanhou Terá e Abrão até Harã. Podemos pensar, ele foi por causa do Terá. Mas o que nós encontramos é que quando Deus chamou Abrão, sai do meio da tua parentela, o Ló foi na sombra de Abrão. Então, parece que esse apego de Ló para com Abrão era, na verdade, ou se construiu ao longo do tempo como o fator de ele andar junto com ele. Olha o versículo, capítulo 12, versículo 4. No versículo 1 nós vimos que Deus chamou Abrão para sair da casa de seu pai, mas no versículo 4 nós lemos o seguinte: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. O Ló foi de bico, né? Como a gente fala. Deus não chamou Ló, chamou Abrão. Mas o Ló quis ir também, e não foi impedido. Era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Ali ele adquiriu servos e servas. O tempo que ele passou ali foi proveitoso. Abrão ganhou ali alguma prosperidade, né? Adquiriu bens. E saíram para irem à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Então, até aqui, nós vemos que Ló resolveu acompanhar Abrão. Nós podemos observar, irmãos, que o Ló viu no Abrão talvez aquele pai que ele não tinha. Ele se apegou a Abrão, talvez como um irmão mais velho. Aqui nós vemos um relacionamento fraternal. Abrão não tinha mais o Harã, seu irmão, mas tinha o filho dele. E a consideração, o cuidado de Abrão com Ló é uma coisa constante ao longo da vida. É gostoso de a gente ver o apego de Ló. Nós podemos observar assim que havia uma admiração. Ele seguiu os passos de Abrão. À medida do possível, né? Nós vamos ver que Ló, todo mundo deve saber, Ló também fez suas escolhas erradas, né? Mas quem não fez? O próprio Abrão teve
escolhas bem erradas na vida dele. Mas aqui nós encontramos que o Ló tinha essa admiração e essa confiança para seguir as pegadas de Abrão. E Abrão tinha por ele o carinho, a consideração de ter ele, amparar, ter ele consigo. Eles foram de Harã, desceram ali para a região da Judéia, e ali viviam um momento difícil de fome. Eles desceram para o Egito, e o Ló com ele, sempre acompanhando. E quando Abrão voltou do Egito, Ló não ficou lá, ele veio com Abrão. Mas quando eles voltaram do Egito, eles estavam mais ricos do que quando saíram de Harã, os dois. Eu imagino que o Ló era daquele tipo assim: o que o Abrão faz, eu vou lá e faço também. Eu vou tentando copiar. Tem pessoas que são assim, elas se espelham em alguém que eles veem sabedoria, veem a prudência necessária e se sentem confiantes de seguir as pegadas daquela pessoa. E o Ló parecia ver isso em Abrão e seguir aquelas passadas, e ele foi realmente sendo abençoado à medida que ele seguia um homem abençoado. Ele acompanhava os passos e as atitudes daquele homem abençoado. Nós vemos que quando eles voltaram do Egito, os dois estavam tão ricos que tinham tanto gado que a terra já não conciliava para o gado dos dois ocuparem aquele mesmo espaço. O espaço era pequeno para eles, onde eles estavam. Então é onde eles resolveram se separar. Não muito longe, mas cada um teve que encontrar o seu próprio espaço. No capítulo 13, vamos ler aqui, versículos 1 até 11. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ou seja, onde eles, quando vieram de Harã, eles pararam, ficaram um tempo nesse lugar e depois, por causa da fome, foram para o Egito. Voltando do Egito, eles voltaram para o mesmo lugar, para a mesma região. Versículo 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Ele voltou para o mesmo ponto. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Deia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então esse é o momento em que eles se separaram. Como eu disse, não foram para muito longe, né? Mas a gente vê aqui, dentro daquele conflito, o conflito que surgiu, a contenda, foi entre quem? Entre Abrão e Ló? Não, né? Entre os pastores deles, não entre Abrão e Ló. Abrão, como um homem sábio,
E nós vemos mais uma vez aqui, dentro da sua sabedoria, ele foi amoroso para com Ló e generoso. Amém? Ele falou: Ló, que não haja contenda entre nós somos irmãos. Ele nem se colocou como o paizão, né? Eu sou seu tio aqui, ó, aqui quem manda sou eu. Você viveu na minha beira, na minha aba até agora. Agora, ó, toma seu rumo, porque não está dando. Não. Ele, respeitosamente, né, com o Ló, falou: Ló, nós somos irmãos. Não haja contenda, nem entre nós, nem entre os nossos servos, os pastores que cuidam do nosso gado. Vamos fazer o seguinte: tem muito espaço aqui na terra. Escolhe para onde você quer ir. Nós vamos ter que nos separar agora. A coisa cresceu demais para a gente ficar vivendo junto. Escolhe, você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló cresceu o olho para o lado mais bonito, né? A campina daquela região, Sodoma, depois que foi destruída, essa cidade foi justamente onde é a região que hoje é o Mar Morto, mas então, pela descrição bíblica, antes dessa destruição, ali na verdade era o leito, né, as margens do Rio Jordão ainda. O Rio Jordão desemboca no Mar Morto. Então, as margens do Rio Jordão, aquilo ali devia ser realmente um jardim maravilhoso, irrigado. E o Ló optou ir para lá. Viu aquela região tão bonita e foi morar para lá. Mal sabia ele, né, que foi atrás da beleza e teve uma má escolha, trouxe consequências para ele depois. E o Abraão se resignou a ficar com o outro lado, menos bonito, menos produtivo, talvez, né, para pasto. Mas nisso nós vemos uma grande virtude, irmãos. Que Deus conceda a nós, como irmãos, irmãos em Cristo e irmãos, né, nossos laços fraternos dentro da nossa família, esse espírito de generosidade, de compreensão, de buscar sempre uma conciliação. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde as famílias se roem uns aos outros, né? Um querendo olhar mais o seu lado do que os outros. Mas que haja sempre esse espírito entre nós, que a gente tenha essa sabedoria de ter esse cuidado de olhar, né? Nós somos irmãos, vamos buscar um meio de conciliar as coisas. Nosso apego não está nas coisas dessa terra. Amém? Abraão tinha uma promessa para a sua descendência. Quando Deus chamou, falou: olha, mostrou aquela terra e falou: Abraão, eu vou dar tudo isso para você? Não, para a sua descendência. Abraão não estava acumulando, como diz lá em Hebreus, né? Pedro fala sobre isso. Ele não tinha os olhos nas coisas dessa vida, né? Ele, pela fé, ele olhava aquela cidade, aquela morada eterna. Ele sabia que para ele o que estava reservado eram as coisas futuras, os bens futuros. Então ele não foi ganancioso, egoísta com o Ló. Isso fez de Abraão, e faz de quem realmente enxerga as coisas assim, uma pessoa mais generosa, sem grandes apegos às coisas aqui, de brigar. Lembra o que diz Jesus lá nas bem-aventuranças, né? Os mansos herdarão a terra. Nós não precisamos ter a preocupação de lutar para herdar os bens da terra aqui. Tem muita família que convive bem, até que morrem seus pais. E aí eles se mordem por causa de herança. Não, porque isso aqui eu fiz mais pelo pai do que você, então eu mereço mais.
geralmente dá briga. Depois que os pais morrem, a amizade entre os irmãos é destruída. É uma pena, porque é o espírito pecaminoso do homem, né? Abraão foi um homem que não quis saber. Deixou Arã, lá seu pai, com a sua parentela, nunca voltou para reclamar os seus direitos, mesmo sendo ele o primogênito. Ele teria direito sobre tudo que Terá construiu. Não, Deus deu abundância para ele, Deus abençoou a vida dele. E a mesma coisa ele agiu aqui com Ló, né? Não teve essa preocupação de se fazer prevalecer. Não, Ló, escolhe, você quer o quê? Eu te dou preferência, escolhe aí, o que sobrar eu fico, tá bom? É o melhor jeito a ser feito. Mas não foi essa a única ocasião que Abraão mostrou seu espírito fraterno, o apego dele a Ló. Como eu disse, o Ló escolheu uma região mais promissora para viver. E ele foi viver ali, juntinho daquelas duas grandes cidades da região, Sodoma e Gomorra. E, pouco tempo depois, surgiu um conflito entre os reis daquelas cidades, a chamada Guerra de 4 reis contra 5. E o que aconteceu? O Ló não tinha nada a ver com aquilo, ele não estava envolvido naquela situação. Mas, como ele era um morador da periferia ali de Sodoma, né? Ele estava ali, ele era um habitante daquele lugar, sobrou para ele. No conflito entre os reis daquele lugar, o que acabou acontecendo foi que os reis de Sodoma e de Gomorra, eles foram derrotados, o exército deles fugiu e, com isso, os bens dessas cidades foram saqueados, inclusive os bens de Ló. No capítulo 14, vamos ler de 8 a 16, diz: Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, tá? Então esses 5 reis, e ordenaram batalha contra eles, contra os outros 4 reis, no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, o rei de Elazar. 4 reis contra 5. Pois é, e os 5 acabaram sendo derrotados pelos 4. Né? E o vale, versículo 10, e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Vamos até o 16. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Ele foi longe atrás deles, né? E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, também as mulheres e o povo. Nós vemos aqui a preocupação de Abraão com seu sobrinho Ló, né? O apego. Assim que ele soube o que aconteceu, que Ló tinha sido sequestrado, ele
armou um exército dentre os seus servos. Não eram homens de guerra, eram servos, trabalhadores, né? E eles se armaram e foram atrás para buscar Ló. Uma outra pessoa qualquer poderia pensar o seguinte: bom, o que fazer, né? O Ló escolheu esse caminho, ele quis ir lá para Sodoma, agora ele que se vire. Mas não, nós vemos que o amor, o apego de Abrão com Ló eram verdadeiros. E ele pôs em risco. Se o Ló não tinha nada a ver com a briga entre os reis daquelas nações, muito menos o Abrão, não é verdade? Ele não tinha nada, mas ele pôs em risco, mandou seus próprios servos para a guerra. Aí ele foi com eles lutar. Eles não eram soldados, mas eles puseram na condição de soldados e foram lá lutar contra os exércitos para trazer de volta Ló. Esse era o alvo dele. Não era a riqueza, os bens, mas era Ló. Bom, o resto veio, né, porque ele trouxe de volta todos os bens daqueles reis. Nessa ocasião, então, que ele tem aquele encontro com o Melquisedeque, né, e ele restitui os bens, as riquezas daqueles homens. Ele não quis nada daquilo. Mas nós vemos aqui, irmãos, esse espírito generoso, fraterno de Abrão. Se nós observarmos até aqui, eu acho que estamos falando de erros e acertos, e praticamente nós só podemos falar de acertos de Abrão. Os grandes erros que Abrão cometeu foram em outra condição. Como filho, como irmão, nós só vemos, por assim dizer, acertos, atitudes acertadas, justas. Mas parece que é mais difícil ser marido e pai do que ser filho e irmão. Porque é aí onde nós vamos ver que Abrão cometeu alguns erros. A Bíblia é maravilhosa em descrever os grandes heróis da fé, os grandes servos de Deus, não como homens perfeitos, justamente a Bíblia geralmente mostra as imperfeições desses homens, né? E mesmo quando ela não fala diretamente, fica notório. Por exemplo, a Bíblia, nós estamos estudando Daniel, a Bíblia só mostra para a gente, Daniel é um servo de Deus admirável, né? O próprio Neemias, são servos de Deus que a gente vê lá, que sabedoria, que temor de Deus, assim como nós podemos falar de Abraão. Mas Abraão, nós vamos ver, é relatado aqui, algumas coisas que ele fez, que servem para nós, não faça isso. Mas, por exemplo, o próprio Daniel, que a Bíblia mostra, né, esse homem de temor, de fé, de oração, de resignação, de obediência a Deus, de sabedoria, tantas virtudes, ele mesmo se declara um pecador. Ele tinha muita consciência do que realmente ele era. Então é interessante porque com isso a gente pode olhar para a vida desses homens, irmãos, e aprender bastante. Tá? O que a gente está fazendo aqui, talvez você examinando, meditando aí, talvez você tire outras lições que a gente não pôde comentar aqui. Mas nosso exercício aqui nessa meditação é justamente instigar a nossa mente, o nosso coração a perscrutar aqui, para observar essas coisas mesmo que podem falar ao nosso coração e que sejam proveitosas para nós. Até aqui nós vimos bons exemplos de Abrão, como filhos, né, como um filho, devemos copiar essas coisas como filhos, como irmãos, como parentes, né, como o próprio Ló sendo um sobrinho. Eu chamo a atenção disso, ele via em Ló não um ser menor,
mas um igual, somos irmãos. Marca essa frase que ele usou para Ló. Ele se colocou em condição de igualdade e até por isso ele deu preferência. É uma coisa cristã, né? O que nós lemos no Novo Testamento? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Foi o que o Abrão fez com o Ló. Ele deu mais honra a Ló do que a si mesmo. Então tem muita coisa para a gente observar, que são ensinamentos do Novo Testamento e nós enxergamos ali na vida desses servos de Deus. Que Deus possa, assim, acrescentar a nós. Na semana que vem nós vamos ver o difícil papel de Abrão como marido, como pai. Tá bom? Vamos orar.